Fala, membro do clube, beleza? Galerinha, história nova aqui no canal. Eu já peço desculpas por não ter tido vídeo semana passada, mas eu estava muito gripado e minha voz estava meio ruim. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like e já se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer, beleza? Então, bora lá! Nossa história começa com um cara reclamando da vida e contando como foi infernal o treinamento e como ele sofreu. A cena foca e vemos que ele está em um galpão cercado de robôs. Um dos robôs diz que não entende a solicitação dele e pede para que o Prota repita. O Prota dá de ombro e diz que para deixar aquela história quieta. O robô nota que um dos pacotes está errado e o recorda. O Prota chama o robôzinho de Pax e fala para ele fazer o trabalho. E já fala que aquele ambiente de trabalho não tem nenhum calor humano. Se questiona como um centro logístico tem tão poucas pessoas. E diz que deve ter parado no emprego errado. Nosso garoto lembra que tudo isso começou há 2 meses, no dia em que foi dispensado do serviço militar. Ele recebeu uma ligação da mãe que ela e seu pai iam se mudar para outra cidade. E como presente de pedida, pagaram 6 meses de aluguel para o Prota. Ele fica chateado, mas lembra que tem uma grana guardada de quando estava no serviço militar. E mais uma ajuda do governo. Somando isso, essas 3 coisas, ele não tem pressa nenhuma de arrumar um emprego. Porém, nada é tão fácil assim. E logo ele percebe que mesmo um emprego de meio período em um café exige experiência. Um mês procurando e nosso Prota estava só o pó. Olha a cara desse indivíduo. Meus amigos, isso aqui é o puro suco do tédio. Enquanto pensa que nada daquela situação faz sentido, ele conversa no grupo da família. E suas irmãs tiram onda com a cara dele por não ter arranjado um emprego. No meio das brincadeiras, uma das irmãs fala que tem um lugar de entregas contratando, e sem ter o que fazer, ele tenta essa opção e consegue a vaga, o que nos leva ao início dessa história. Enquanto o nosso Prota pensava sobre aquilo, uma pessoa se aproxima e chama pelo seu nome. Descobrimos que nosso garoto se chama Kim. O homem que estava chamando ele é o gerente Shin e pede para que ele verifique uma mercadoria no armazém, pois o Pax diz que tem, mas ninguém encontra. Nosso Prota diz que vai verificar e entra no estoque. E assim que encontra o produto, ouve a porta bater. Ele corre para a entrada e percebe que foi trancado dentro do estoque. Desesperado, ele liga para o gerente Shin, que, para variar, não atende o telefone. Nosso Prota diz que o gerente nunca atende quando precisa. Ele pensa em ligar para a emergência, mas lembra que não está dentro de um fio. Então, pode manter a calma e esperar que o gerente o encontre. Para passar o tempo, nosso Prota começa a conversar no grupo da família e fala que está preso no armazém. Uma das suas irmãs fala que o prédio que estava à sua frente acaba de desabar. Nosso garoto nem teve tempo para pensar sobre esse assunto e os alarmes de emergência do armazém começaram a tocar, pedindo para que todos os funcionários saíssem imediatamente do prédio. Ele começa a ficar desesperado, batendo na porta e gritando que estava preso lá dentro. Ele tenta ligar para a emergência, porém o celular não tem mais área. Nosso Prota começa a achar que o seu país entrou em uma guerra e ele está preso em um armazém. E os problemas não param. Ele ouve barulho do lado de fora, como se algo muito grande estivesse socando o estoque do lado de fora. Por instinto, ele sabia que se continuasse fazendo barulho, ia acabar indo de vaso. Seus sentidos gritavam que, seja o que for que estivesse lá fora, não era humano. 3 dias depois, nosso garoto ainda está preso no armazém. E como não foi resgatado, ele imagina que deve estar acontecendo algo muito grande lá fora. E sabe que só está vivo justamente porque ficou preso no armazém. Ele agradece pelos alarmes terem parado de tocar e que agora pode dormir direito. Com sua bateria quase no fim, nosso garoto está torcendo para que um soldado do seu país abra aquelas portas e que todos estejam bem. Nesse momento aparece uma janela em sua frente, com uma mensagem simples: você foi escolhido, verifique sua habilidade desperta. A tela muda e a habilidade do nosso Prota se chama Meu Próprio Subespaço e tem a capacidade de armazenar qualquer objeto à sua frente. Número de espaços 1. Nosso Prota pensa que finalmente o isolamento deixou ele doido e agora está vendo coisas. Ele diz que nessa situação, durar 3 dias já é muita coisa, e diz que se pode guardar algo, ele quer guardar o centro de atendimento Pax. O sistema diz que o objeto foi escolhido e que se o Prota autoriza o armazenamento. Nosso garoto não estava levando aquilo a sério e diz que sim.
Nesse momento, todo o centro Pax desaparece e nosso Prota se vê em um buraco onde ficava a central de logística. À sua volta, o cenário é de destruição total. Há carros virados e pessoas que já morreram em meio ao caos inicial. O gerente Shin é um deles. Há escombros por toda parte. O sistema alerta que o armazenamento começou, mas nosso Prota está em choque com toda a destruição e até chega a passar mal. O sistema continua dizendo: um sistema operacional adequado foi encontrado para o seu sistema operacional. Progresso da atualização em 6%. Nosso Prota começa a voltar a si, quando percebe uma sombra gigantesca atrás dele. Ele ouve um rugido e se lembra que era o mesmo de 3 dias atrás. Se pergunta se era um urso ou um gorila. Mal sabia ele que era bem pior que isso. Sem pensar muito, nosso Prota começa a correr, gritando e pedindo ajuda. Finalmente tem coragem de olhar para trás, para ver o que estava atrás dele. Incrédulo, ele reconhece a figura corpulenta, musculosa e gigante, e começa a se perguntar como um orc está vagando por lá. E mais importante ainda, porque ele está correndo atrás do nosso garoto. Já acreditando que é o próximo aí de Vasco, o sistema reaparece dizendo que a sincronização foi concluída e o usuário pode entrar no subespaço. Deseja entrar no subespaço? O sistema pergunta. Nosso Prota grita que sim, e quando o orc estava prestes a mandar ele de Vasco, um portal se abre e ele se vê dentro do centro logístico da atrás dele. O orc tenta entrar também, porém não consegue. O Prota pergunta por que o orc não entrou, e o sistema Pax responde que só pode entrar no subespaço quem o Prota permite. Ele acrescenta que sem a permissão dele, nenhum ser vivo, objeto ou energia pode entrar no local, nem entrar e nem sair do local. Admirado, nosso garoto olha em volta e percebe que realmente a central da Pax inteira agora é dele. Dentro do centro, uma janela se abre dizendo que o nosso Prota entrou pela primeira vez, e isso fez com que ele cumprisse a missão do tutorial, e ganhou uma pedra de mana. Lá fora, o orc está socando a entrada do portal. Com medo, o Prota pergunta para o Pax se ele tem certeza que não tem como aquela coisa entrar. Pax responde que sim. A janela de status continua mostrando suas capacidades, revelando que o Centro Pax tem 5 andares e 33 metros quadrados, e tem tudo que o Prota precisa para sobreviver, e que no momento está no nível 1. Além disso, tem uma função de envio de 60 km por hora a uma distância máxima de 2 metros. O Prota não perde muito tempo com isso, porque logo o Pax avisa que o centro logístico tem apenas 2 minutos de energia restante. Ele também explica que cada pedra de mana consegue manter as instalações por cerca de 24 horas. Pax explica mais algumas coisas, e o Prota tem a impressão que, se fundir ao subespaço, deixou o sistema Pax mais inteligente. O Prota pergunta o que acontece se a energia acabar. O sistema responde que boa parte do centro irá enfrentar vários problemas, e a parte mais afetada seria o armazenamento de comida. Nosso Prota pensa que em uma situação como aquela, comida é a coisa mais importante. Ele pergunta ao Pax como pode obter mais pedras de mana, e o mesmo responde que ele pode conseguir mais de seres do outro mundo. O Prota entrega a pedra de mana para o Pax e pede para que ele mantenha tudo funcionando, e pergunta se ele ainda tem a função de localizar item. Pax responde que sim, e pergunta o que ele precisa. Nosso Prota já tem algo em mente, e em um piscar de olhos, uma caixa cheia de lâminas aparece na frente dele. Nosso garoto escolhe o machado de uma mão de acampamento, e pensa que não pode chegar muito perto daquela coisa. Então, sua única opção é jogar e torcer para dar certo, pois o estoque daquele machado não é muito grande. Em seus pensamentos, ele imagina que mesmo que não mate aquele monstro, pode ferir ele gravemente. Nosso Prota manda o primeiro machado, que acerta o orc em cheio, porém não causa nem dano. Ele lança outras coisas, como facas, mas por serem coisas leves, o efeito é basicamente zero. Ele pensa em lançar algo pesado, e nesse quesito só o machado tem peso suficiente. Nosso Prota pergunta para o Pax quantos machados ainda tem em estoque, e o sistema responde que tem 15. Nosso Prota fica confuso, pois tinha certeza que antes de jogar o primeiro já tinha 15. Pax explica que o sistema de armazenamento armazena as coisas como informação e não como coisas reais. Sendo informação,
o estoque de armazenamento basicamente é infinito. Nosso prota fica feliz e diz que não precisa se preocupar em causar ferimentos graves, que ele pode só continuar jogando, porém acredita que seu ombro vai quebrar antes do monstro cair. Nesse momento, Pax lembra a ele que a habilidade de envio pode mandar coisas para fora do subespaço, e seu intervalo de uso é de 30 segundos. Nosso garoto fica em choque ao descobrir que enviar, na verdade, era uma habilidade. Ele pergunta ao Pax como usar a habilidade, e o mesmo responde que é só ele pensar no item e dizer enviar. Nosso prota faz isso, e o machado voa a milhão na direção do monstro, que vira a camiseta de saudade na hora. Nosso prota pergunta o que foi aquilo, e Pax responde que a velocidade de envio do machado era de 60 km por hora. Nesse momento, ele explica que a velocidade máxima é de 75. Se o prota quiser aumentar mais, vai ter que aprimorar a habilidade. Para isso, vai precisar de pedras de mana. Nosso garoto olha para fora, o orc está caído no chão, com o machado cravado na terra. Ele vira para o Pax e diz que precisa de mais algumas coisas. Em um piscar de olhos, nosso prota já está com um visual novo. Olhando para o mapa da cidade, ele faz 4 círculos e traça uma linha entre eles. Ao seu lado aparece uma bicicleta elétrica, e ele fala que naquela situação ela era tão boa quanto qualquer supercarro. Saindo do subespaço, ele fala para todos aguentarem firme que o caçula da família estava chegando. E é isso, pessoal. Se vocês querem continuação dessa história, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like também. É isso, beijo de coração, forte abraço, valeu, falou e fui!